Vocês estão preparados? Estão? Vem cá que esse aqui vai ser, ó. Olá, sinners! Meu nome é Alison e a biblioteca está aberta. E hoje nós vamos falar de um carinha que eu amo de paixão, que é o Michel Foucault. E aí vocês vão falar, Alice, mas o Michel Foucault não é da filosofia? O que você tá falando aí no canal de literatura? Mas eu tô pra te falar que a gente usa muitas teorias do Foucault, não só na literatura, como especialmente dentro da análise do discurso. A gente tem a análise do discurso Foucaultiano sendo muito importante dentro da academia e dos estudos discursivos. E o Foucault também é usado na análise literária. Inclusive, falo com lugar de fala, pois a minha metodologia de mestrado foi Foucault. Então confia na tia que eu sei o que eu tô falando. Vamos lá. O pensamento de Foucault vai iniciar lá na História da Loucura, que é o primeiro grande marco dele. E aí, na História da Loucura, ele vai fazer um passeio histórico e perceber como essa ideia de loucura e a ideia de como a loucura é institucionalizada vai variar com o tempo. Ou seja, esse preceito, o louco, a loucura, que muitas vezes é tomado como se fosse algo que existe, como se fosse uma ideia imutável, na verdade é historicamente localizável. A gente consegue identificar momentos em que essa loucura foi criada de maneiras diferentes por determinadas razões. Se a gente pensar, inclusive, a homossexualidade é taxada de loucura até o século passado. A gente tem vários hospícios que vão trabalhar com a cura gay, que inclusive acontece hoje em dia, embora seja crime. Então a gente tem a ideia da construção de um abjeto, né? Esse ser é o normal e esse aqui é o outro, esse aqui é o abjeto, esse aqui é o louco. E esse discurso do louco vai ser excluído do mainstream. É um discurso que a gente não ouve, como o discurso do velho, como o discurso da criança. A criança também é outra coisa que foi construída historicamente, né? A criança é uma invenção muito recente. Mas tá, volta no Foucault. E aí depois o Foucault vai trabalhar com o nascimento da clínica, ainda dentro dessa perspectiva, e aí ele vai escrever As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas. E esse é um marco muito importante, porque a gente chama essa primeira fase do Foucault, até a arqueologia das ciências humanas, até um pouco ali a arqueologia do saber, a gente ainda tá falando de arqueologia, né? Depois que vai ter essa virada para entrar na genealogia, mas volta. E aí, na arqueologia das ciências humanas, ele vai trabalhar com um preceito histórico de estudar como as ciências evoluíram com o tempo para chegar aonde estão hoje. Então, ele vai demonstrar como a gramática, as ciências econômicas e as ciências naturais estavam associadas a uma mesma episteme, ao mesmo sistema de pensamento de uma época. Embora ele discuta muito essa ideia de uma época ter um pensamento, né, o sentimento de época, ele vai falar, isso não existe, isso é historicamente criado também. Mas volta, isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Então, ele vai trabalhar com como a gramática se torna filologia, como as ciências naturais se tornam a biologia e como as ciências financeiras se tornam a economia. E ele demonstra, inclusive, todas essas como ciências humanas, né? A gente tem hoje em dia esse discurso aí de sexo versus gênero, mas algumas coisas são biológicas, como se a biologia fosse uma ciência exata, quando historicamente a biologia está muito mais associada a uma ciência humana que a uma ciência exata, né? E ele, inclusive, vai trabalhar com Mendel e os postulados de Mendel dentro de genética, e mostrar como Mendel já tinha criado coisas que rompiam com os paradigmas anteriores, mas a episteme da época não admitia esses conhecimentos. Então eles não eram aceitos. A gente precisa que haja uma evolução dentro desse corpus de análise, né, dentro desse corpus de pensamento biológico, para que novas teorias possam ser inseridas dentro desse pensamento. E aí a gente chega um pouco no que ele vai trabalhar na arqueologia do saber. A arqueologia do saber é uma proposta muito importante, porque ele vai trabalhar exatamente a ideia de que esse sentimento de época, ele não existe. Ele é criado historicamente porque a gente traça uma história a partir de uma continuidade. Mas toda continuidade é marcada por irrupções de outros tipos de pensamento. A gente tem acontecimentos, o termo dele é exatamente acontecimento, é o preceito da acontecimentalização. O que isso quer dizer? A gente começa aqui a entrar um pouco na ideia da ordem do discurso, que é a ideia de que discursos derivam de sistemas de poder e rodam
sem que alguém tenha posse desse poder. Esse momento marca uma transição entre o que a gente vai chamar de arqueologia e o que a gente vai chamar de genealogia do Foucault. Na verdade, não tem muita diferença. Tem muitas pessoas que vão trabalhar com um processo arqueogenealógico, né? Porque não tem essa mudança. Mas na genealogia, o Foucault começa a trabalhar com sistemas de poder. E como tudo é criado e desenvolvido a partir de sistemas de poder. E aí, na ordem do discurso, que é onde a gente vai ter essa evolução de uma ideia de análise de discurso Foucaultiano, ele vai falar que os discursos mudam durante a história e eles estão associados a sistemas de poder. Sistemas criam discursos tomados como verdadeiros e discursos tomados como falsos. É o que ele vai chamar de vontade de verdade. O que isso quer dizer? Vamos lá. A gente tem uma posição sujeito. Uma posição sujeito não é um sujeito empírico, ou seja, não é uma pessoinha aqui. É uma tomada de posicionamento com relação a determinado discurso. Depois eu vou dar exemplos, isso aqui vai fazer mais sentido, tá? Mas vamos lá. A gente tem essa posição sujeito, que é a posição discursiva tomada por sujeitos, que existe anterior aos sujeitos empíricos. Beleza? Beleza. Então, essa posição sujeito tem uma vontade de verdade, ou seja, ela quer provar que a sua posição é verdadeira com relação àquele discurso. E esse discurso, ele sempre vai estar em disputa de poder com outro discurso. Ele sempre tem uma briga exatamente para tomar essa vontade de verdade. Então vamos dar um exemplo para ver se as coisas fazem sentido aqui. A gente vem aqui, titia, drag queen. A gente tem um discurso que roda no lado conservador da humanidade de que drag queens abusam de crianças. E aí a gente tem, obviamente, o outro discurso que é, gente, isso não é real, tá? Não é. A gente tem muitos mais padres que abusam de crianças que drag queens, tá? Façam as estatísticas. E na hora que a gente vê essas duas posições, olha como nós temos duas posições sujeitos. Drag queens querem abusar de crianças. E a gente tem a outra. Gente, isso não é verdade, tá? Mais padres abusam de crianças que drags. A gente tem uma disputa pelo poder aqui. A gente tem uma disputa por qual discurso é verdadeiro. Do lado de que isso não é verdade, a gente tem fatos, a gente tem estatísticas, a gente tem provas. Só que nada disso vale num momento em que a gente está em um sistema de fake news extremamente acentuado. Inclusive que hoje em dia está sendo autorizado pelo Elon Musk, pelo Trump, que a direita brasileira também não está impedindo a promulgação de fake news, né? A gente tem aquele do Nicolas Ferreira só fazendo aquele negócio do STF. E a gente tem esse discurso acontecendo em um outro paradigma. Gente, olha como é verdade, olha quem está falando. Sendo que esse quem está falando muitas vezes não tem uma verdade científica. A gente tem discursos que vão falar de Covid. O Covid é só uma gripinha, não matou ninguém, não. Esse discurso rodou muito no Brasil. Por quê? Porque quem está falando é o presidente. A gente tinha um determinado poder ali para expandir esse discurso. Contrário ao presidente, a gente tinha a ciência, falando, olha aqui os dados, olha aqui os fatos. Mas esses discursos vão brigar por poder. Então a gente tem que ter noção de que pro Foucault não existe um discurso verdadeiro. A gente não tem, o Bolsonaro estava falando, tem muita gente morrendo de Covid, a gente deveria o presidente. E do outro lado, a gente tem a ciência falando, gente, olha, pessoas estão morrendo, a gente tá numa pandemia, a gente precisa tomar vacina, vacinas não matam, tá? Não é isso que está acontecendo. E embora a gente aqui no canal possa saber que a gente deveria acreditar na ciência e não no Bolsonaro, isso não é uma verdade absoluta, porque a verdade é construída a partir do discurso. Não existe discurso isento de ideologia. Isso é uma citação, na verdade, direta da História da Sexualidade 1 do Foucault. Tudo que é dito, inclusive o discurso matemático, é um discurso ideológico. Por quê? Porque o discurso sem posição sujeito, e por conseguinte o discurso sem sujeitos, não existe. Não existe um discurso que está aqui. Vamos analisar só esse discurso. Todo discurso está inserido num contexto de sujeitos. E sujeitos são, por definição, políticos, vivem em sociedade. E toda política é, por definição, ideológica. Eu sei que o tema é difícil, então vamos dar mais um exemplo. Ideologia de gênero. A gente tem essa ideia de que os professores estão trabalhando com uma ideologia de gênero.
E aí usa-se esse sintagma ideologia como se ele fosse uma coisa ruim, versus a escola sem partido. Olha como não temos ideologia, sendo que isso é só ideologia. Sabe, não tem nada aqui além de ideologia. A pessoa que nasce XY é homem, a pessoa que nasce XX é mulher. Isso é biologia. Tá, amor, isso também é uma ideologia. Até porque não existe nada no gene que tenha relação com homem e mulher, né? Mas aí a gente fala disso em outro vídeo. Então, a gente tem que entender que todos os discursos são ideológicos, partem de uma posição sujeito que vai ter relação de briga de poder com outro sujeito. E essa ideia de que tudo é um jogo de poder é o que vai marcar a genealogia Foucaultiana. E aí, para trabalhar esse sistema de poder, a gente tem dois textos muito importantes. O primeiro é o Vigiar e Punir, que é provavelmente o livro mais famoso do Foucault, em que ele vai trabalhar com a história da punição, né, dentro do direito penal. E aí ele vai mostrar como a gente tem uma punição que passava do corpo, de matar, de jogar na roda, de torturar, de afligir o corpo da pessoa que cometeu o crime, até o nascimento da prisão. E que o nascimento da prisão pode ter criado esse discurso de que é melhor que nós trancafiemos alguém a vida inteira do que nós matemos essa pessoa. Sendo que isso também é uma posição de sujeito. Isso se afirma como verdade absoluta, mas talvez não necessariamente seja, né? Para Foucault não necessariamente é. Então, a gente tem o nascimento da prisão como um sistema panóptico. E aí, o que é o sistema panóptico? O panoptismo é a ideia de que nós temos uma torre de vigilância, olha só a torre, e aqui em torno tem um cilindro, tá? Um círculozão aqui em torno da tia a torre. E aí, o que acontece? Todos os quartos desse lugar tem uma janelinha por onde eu consigo ver tudo o que está acontecendo à minha volta. Porém, aqui é tudo blindado e ninguém consegue ver o que eu estou fazendo aqui dentro. E aí você vai falar, nossa, parece uma escola. E eu vou falar, porque é mesmo. É a mesma coisa. Prisão, hospício, escola, tudo igual, tudo panóptico. E ele também vai usar a ideia de panoptismo para construir uma microfísica do poder. O que quer dizer essa microfísica do poder? A ideia de que o poder parte de né, o poder soberano, o poder do rei, por exemplo, e é esse rei que vai mandar e determinar as coisas, já caiu por terra. A gente já matou a soberania. E aí a gente nasce a partir de uma sociedade de controle. E o que é essa sociedade de controle? É o momento em que todo mundo está vigiando, todo mundo, você está sendo visto por todos a todo tempo e precisa controlar todas as suas ações. Sabe aquelas coisas que você faz quando você está sozinho e você fica se sentindo culpado? Então, por que você se sente culpado? Porque você sente que você está sendo observado o tempo todo, por todas as partes. Porque a gente vive numa existência panóptica. Você quer um exemplo maior que isso do que Big Brother? O Big Brother tem toda essa... Bom, se a gente pensar um pouco até lá em Jogos Vorazes e tudo isso, né, que deriva claramente desse pensamento do Big Brother de 1984, a gente tem a ideia de que nós estamos sendo vigiados, todas as nossas ações são vistas por todo mundo e nós podemos ser julgadas por elas. Então a gente tem um poder que circula, ninguém detém o poder, mas a gente sabe quem não o possui. A gente sabe que as mulheres possuem menos poder de morte do que os homens. Porque muito mais mulheres são assassinadas por homens do que homens assassinados por mulheres. Então, a gente entende quem não detém esse poder, embora ninguém propriamente dito o tenha para si. Lá na frente, o Preciado vai desconstruir um pouco a ideia do Foucault de que nós vivemos numa sociedade de controle e vai falar que a gente já evoluiu, que hoje em dia a gente vive numa sociedade fármaco-pornográfica que talvez seja um pouco pior do que a sociedade de controle Foucaultiana desde a década de 50. Mas aí é Preciado, nosso foco é Foucault, então volta no Foucault. Para terminar o nosso apanhado geral, lembrando que isso aqui, gente, isso aqui é um vídeo de 15 minutos, isso aqui é uma introdução ao pensamento Foucaultiano, tá? Mas dá uma lida nesses textos, quem se interessar, porque é tudo muito interessante. A gente vai entrar na última fase do Foucault, que é conhecida como fase ética, embora eu deteste essa denominação, porque eu acho que ela é claramente genealógica, que é quando ele vai trabalhar a história da sexualidade. E aí, na história da sexualidade, ele faz todo um apanhado de como esse discurso, o discurso em torno da sexualidade,
é visto de uma maneira errada por várias pessoas através da história. A gente acha que os vitorianos não falavam de sexo, que é uma coisa oprimida. Mas, na verdade, ele vai falar que o que acontecia é que se falava muito sobre sexo. E por que se falava muito sobre sexo? Porque a gente precisava construir o que era o sexo normal. E ele vai postular que essa ideia de normalidade sexual chega até nós. Nós ainda somos os vitorianos. E ele vai demonstrar como o homossexual não é uma ideia que sempre existiu. Não existiram gays a todo tempo. Essa é uma ideia nova. O homossexual surge no final do século XIX. Eu tenho vídeo sobre isso aqui no canal, tá? E por que ele vai surgir no final do século XIX? Porque a gente começa a tirar do discurso religioso o discurso da sexualidade e dar ao discurso médico. Ou seja, o sodomita era o homem que tinha práticas sexuais que o condenavam ao fogo do inferno. O homossexual envolve uma androginia da alma. Não está nem necessariamente relacionado à maneira como ele tem relações, mas à maneira como ele se porta. Quantas vezes a gente não vê o discurso vira homem, o discurso você parece viado, quando a pessoa está se comportando de uma forma afeminada, sendo que talvez ele nunca tenha tido relações com outro homem. Porque a gente tem essa construção de um sujeito homossexual. E é esse sujeito que vai ser instituído a hospícios. É o que o Foucault vai falar de uma androginia da alma, que supera a sodomia do discurso religioso. Inclusive, essa androginia, se a gente pensar aqui numa análise do discurso breve da frase vira homem, está relacionada ao fato de que o homem, essa ideia de homem, só está relacionada à mulher. E se o homem não é a pessoa que tem relações com mulheres, ou melhor, se o homem não é a pessoa que tem mais poder do que a mulher, porque a Monique Wittig vai falar, né, inclusive que lésbicas não são mulheres, porque mulher só existe como a submissa do homem, a gente consegue pensar que esse discurso vira homem está sim relacionado a esse sujeito que deixa de ser homem por uma androginia da alma, por um comportamento que vai além das suas práticas sexuais. Na história da sexualidade, inclusive ele vai retomar isso na história da sexualidade 4, as confissões da carne, ele vai trabalhar com como a confissão é um sistema de poder muito forte. Por quê? Porque, especialmente se a gente pensar hoje em dia na sociedade do controle, né? Se você precisa se confessar, é porque você está sendo vigiado o tempo todo, nem que seja por você mesmo. Você é a pessoa que vai delatar o seu próprio crime. E olha como isso determina um sistema de olhos sobre você o tempo inteiro, porque você está se observando, você precisa confessar. E a confissão, inclusive, era uma maneira da igreja sustentar os seus paradigmas. Né? A gente precisa condenar esse sodomita, então a gente precisa que o sodomita confesse. E aí, para terminar, e agora eu juro que eu tô terminando o vídeo, porque já vai dar 20 minutos, para terminar, a gente tem a história da sexualidade 2 e a história da sexualidade 3. Tem vídeo aqui no canal sobre os dois. Na história da sexualidade 2, o Foucault vai estudar a sexualidade grega. E ele vai demonstrar como essa ideia que nós temos de que na Grécia Antiga estava tudo bem ser viado, não é verdade. Que a gente tinha as relações de pederastia, na qual um homem mais velho ensinava um homem mais novo, e dentre esses ensinamentos, a gente tinha um ensinamento sexual, em que o homem mais velho era ativo e o homem mais novo era passivo. Não estamos falando de crianças, existe um discurso de que eles abusavam de crianças, não eram crianças, tá? Eram homens mais novos, e a ideia de criança é uma ideia nova, então a gente pode problematizar isso por vários aspectos, mas volta. A ideia de que um homem adulto continuasse sendo passivo não era bem aceita. A gente precisava que homens amassem meninos para que a gente tivesse esse desenvolvimento da sexualidade grega. E, inclusive, os homens iam ter relações com mulheres e relações extraconjugais com outros homens e com outras mulheres, porque a gente ainda não tinha inventado a monogamia. A gente tinha inventado a monogamia feminina. A esposa deve se resguardar para o marido. Mas isso aqui é patriarcal. Isso aqui é controle do corpo das mulheres. Não é necessariamente monogâmico. A monogamia vai surgir na civilização romana. E aí a gente entra na história da sexualidade 3, onde o Foucault vai demonstrar como a sexualidade romana imbui aos homens a necessidade de restringir o seu corpo
para a sua esposa, porque deveria haver uma relação de reciprocidade entre marido e mulher. E se a mulher restringe o seu apetite sexual para o marido também deveria restringir o seu apetite sexual para a mulher. E assim a gente acaba com a possibilidade de relacionamento entre homens. E aí a gente está pensando aqui ainda numa Roma pré-cristã. A gente nem entrou no cristianismo ainda, mas a Roma era uma sociedade muito mais conservadora que a Grécia. Então a gente tem essa elaboração da monogamia que vai funcionar muito bem como um sistema de poder e de controle de sexualidade para sustentar paradigmas cristãos, homofóbicos, machistas, né? Acabem com a monogamia, a partir de um viés histórico. A gente tem Foucault estudando a história dessas relações. Então, terminei. Essa é uma introdução, e eu juro que foi uma introdução muito breve ao pensamento de Foucault, e aí relembrar os nossos pontos importantes e os textos que vocês podem ler, caso interesse. História da loucura. O Foucault demonstra como a loucura evolui através dos tempos, como ela é construída e não é um dado. A gente tem o nascimento da clínica, associado à história da loucura. A gente tem as palavras e as coisas, a arqueologia das ciências humanas, onde ele vai demonstrar como a gramática, as ciências naturais e as ciências financeiras se tornaram a filologia, a biologia e a economia a partir de uma mesma evolução epistemológica. A gente tem o único livro do Foucault que é um texto metodológico, que é a Arqueologia do Saber. Na Arqueologia do Saber, ele vai começar a desenvolver a ideia de que a história não é contínua. A história acontece a partir de um sistema de acontecimentos e ela é cheia de rupturas. E a gente deveria analisar essas rupturas e quais são as relações delas, porque a gente nunca vai conseguir fazer uma análise completa de um determinado discurso. A gente precisa fazer alguma seleção de corpos para analisar. Aqui a gente entra no momento da análise do discurso do Foucault, que já é um momento genealógico. Genealógico por quê? Porque ele começa a trabalhar com a ideia de sistemas de poder e como o poder está relacionado a todos os discursos que acontecem. Não existe nada no mundo que não seja discursivo e todo discurso é ideológico. Então a gente tem aqui Vigiar e Punir, quando ele vai trabalhar com o nascimento da prisão e a evolução do sistema punitivo. A gente tem a Ordem do Discurso, que é o grande texto sobre análise discursiva do Foucault. E além disso, logicamente, a gente tem a Microfísica do Poder, que vai trabalhar precisamente com a ideia de que o poder circula o tempo inteiro, que ninguém é dotado de poder, porque a gente não vive mais o poder soberano. E, finalmente, nós temos o momento ético do Foucault, com a história da sexualidade de 1 a 4, onde ele vai trabalhar tanto o surgimento homossexual no século XIX e como nós somos herdeiros de um pensamento vitoriano e os sistemas de confissão são um sistema de controle extremamente panóptico, até como a sexualidade funcionava na Grécia e em Roma. Nossa, acabei. Então é isso, gente. Foucault 101 com Alison. Beijo.